Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre sentimentos. Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Você já sentiu medo da morte? Ou talvez o medo de perder o sentido da vida? Hoje, Jesus nos diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mas como assim? Abraão morreu, os profetas morreram, então o que ele quer dizer com isso? Jesus, ele não fala apenas da morte física, ele fala de algo bem mais profundo. Ele fala da morte que começa dentro de nós, da morte que começa quando a gente para de crer, para de amar, para de esperar. E ele diz isso com autoridade que sim, sinceramente, incomoda. Porque quem é esse que se coloca acima de Abraão? Quando Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo algo que ninguém ousava dizer. Ele está dizendo que é Deus. E esse eu sou ecoa desde o Êxodo, lá no monte em que Deus falou com Moisés, revelando um nome sagrado: eu sou aquele que sou. E é por isso que os judeus pegaram pedras, porque ou ele era Deus mesmo, ou era o maior dos blasfemos. Mas olha aqui um detalhe: Jesus se esconde e sai do templo, não porque tem medo, mas porque ainda não era a hora. Ele sabia que a cruz viria, sabia que o cálice estava se enchendo, mas não era o momento de ser glorificado pelo sofrimento. O eu sou, que brilha na eternidade, agora se esconde por amor. E é aqui que vem um detalhe lindo. Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas como? Como Abraão viu o dia de Jesus? A tradição interpreta isso de algumas formas, e uma delas é quando ele quase sacrifica o seu filho Isaque, ele viveu uma prévia do que o pai viveria com o filho, uma imagem da cruz, uma imagem da fé levada ao limite, uma imagem do amor que entrega tudo. E Abraão se alegrou, porque entendeu que o que ele viveu em figura se cumpriria em plenitude no Cristo. Mas o que é que tem a ver com a gente hoje? Tudo. Porque às vezes a gente vive a fé como se fosse uma ideia, uma regra, uma tradição.
Mas Jesus é mais do que isso. Ele é o eu sou, presente no meio de nós. Não é só alguém que passou, é alguém que está. Ele é o eu sou que entra na minha e na tua história hoje, que caminha conosco agora, que se você guardar a sua palavra, te livra da morte interior e te prepara para a vida eterna. Então, sabe aquela angústia que você sente e não sabe de onde vem? Aquele cansaço da alma, aquele sentimento de que as coisas perderam até o brilho, pode ser falta da eternidade, pode ser falta dele. Então, quando a gente esquece que Cristo está aqui no meio de nós, a vida começa a perder o eixo. Mas quando a gente guarda a sua palavra, mesmo que a dor venha, mesmo que o medo bata, há uma paz que ninguém tira. O evangelho de hoje ele é forte, mas não para nos assustar, para nos acordar. O eu sou que caminhava com Abraão é o mesmo que caminha contigo hoje, na tua casa, no trânsito, no quarto, no hospital, na dúvida. Ele não é passado, ele é presença. E se você guardar a palavra dele com amor, a morte nunca será o fim. Então guarda isso contigo no teu coração. Antes que tudo existisse, ele já te amava. Paz e bem. Busca noite e dia a luz, o amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guarda.